neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. O povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz. E aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Ao fim da jornada, vejo deslumbrado a celeste aurora no eterno lar. Que tão glorioso Cristo me tem dado, pois além das nuvens tem um lindo lar. No além do véu, no glorioso céu, divino lar, no além do véu, no além do véu, no glorioso céu, eu tenho lá um divino lar, no além do véu. Sei por vezes fraco e desanimado, sei que meu Senhor quer ao meu lado estar, os meus passos guia, seu olhar amado, até que meu Jesus eu possa contemplar no além do véu, no glorioso céu, eu tenho lá um divino lar, no além do véu, no além do véu, glorioso céu, eu tenho lá um divino lar, no além do véu. Teu Senhor te chama, Ele muito deseja dar-te salvação, vida eterna. Breve Cristo volta, levará sua igreja, os remidos todos ao lar celestial, no além do véu, no glorioso céu, eu tenho lá um divino lar, no além do véu, no além do véu.
além do véu e eu tenho um lar. Esta garantia nos dá o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele disse: na casa de meu Pai há muitas moradas, e eu vou vos preparar lugar. Ouvintes, em São Mateus capítulo 4, a partir do verso 12, nós encontramos nas Escrituras Jesus, ouvindo que João estava preso, voltou para Galiléia e, deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zabulon e Naftali. Agora, para quê? Diz a Bíblia que foi para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías. O profeta Isaías houvera dito antes, 700 e tantos anos: a terra de Zabulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia das nações. O povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Nós sabemos pelas Escrituras e pela história que todas as vezes que Israel tinha um profeta na sua frente, obedecendo aquele profeta, Israel vencia. Nunca era derrotado, mas sempre vencedor. Mas quando Israel deixava a boca de Deus, o profeta de Deus, e ficava, portanto, sem profeta, ele caía em escravidão. E nesse intervalo de Malaquias até João Batista, que é um intervalo de mais ou menos 400 anos, não aconteceu diferente. Eles estavam agora, grande parte da terra, sob o domínio romano. A visão, o sonho de Nabucodonosor, já houvera se cumprido, segundo a interpretação do profeta Daniel. O rei Nabucodonosor foi o rei babilônico, o de ouro. O medo persa foi o de prata. O de bronze foi o grego e o de ferro e barro o romano. A palavra de Deus se cumpre. Mas cabe nesse instante uma pergunta. Quando os profetas desapareciam da frente de Israel, Israel não tinha guias, não teve líderes religiosos durante esses 400 anos de silêncio de Deus? Tinha sim, ele tinha teólogos profundos, ele tinha sumos sacerdotes, ele tinha escribas, ele tinha fariseus, homens de vidas intocáveis e que conheciam as Escrituras a fundo. Haja visto que quando Herodes se perturbou com a notícia de que o rei dos judeus houvera nascido em Belém de Judá, ele inquiriu justamente na fonte certa de quem deveria responder onde deveria nascer o rei dos judeus. Os sacerdotes lhe responderam corretamente que seria em Belém de Judá. Eles sabiam que uma virgem conceberia. Eles sabiam que seria em Belém de Judá. Eles sabiam que o Messias viria. Mas quando veio, o conhecimento deles foi apenas intelectual, mental. Deus não deixou por menos, sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, enviou a sua palavra a João lá no deserto. João indicou o cumprimento das Escrituras naquele dia, estendendo seu dedo de profeta, apontando para Jesus Cristo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas nesta hora nós vamos fazer uma pergunta. Onde os profetas de Deus tiraram as suas mensagens? Somente eles sabiam o cumprimento das Escrituras, da palavra de Deus na sua devida hora. Daniel, analisando o livro, viu lá em Babilônia
que faltavam apenas 2 anos para se cumprir os 70 anos que Jeremias tinha profetizado. Sempre um profeta precisava de ver as coisas nas Escrituras, na palavra de Deus, que os sacerdotes liam, recitavam nas sinagogas, nos templos, mas não conheciam o seu cumprimento no seu devido tempo. Amados, isso é tremendo. Isso deve fazer a cada um parar nesse instante, porque o tempo em que nós estamos vivendo não é menos diferente do que daquele tempo. Naquele tempo eles tinham a promessa da primeira vinda e falharam redondamente tendo as Escrituras nas mãos. E agora nós estamos vivendo na iminência de sua segunda vinda e porventura não falharão tendo as Escrituras nas mãos? A primeira vinda precisou de um precursor. Mas para que esse precursor? Deus precisaria de um precursor para a sua primeira vinda? Os mesmos procuram hoje. Deus necessitaria de um precursor para a sua segunda vinda? A mesma promessa que tem na Bíblia Sagrada, no Velho Testamento, sobre Elias, vindo antes de Jesus Cristo, o anjo do concerto de Malaquias 3, promete em Malaquias 4 o Elias como precursor da sua segunda vinda, restaurando todas as coisas. Vocês têm que notar que as mensagens dos profetas não são adquiridas em bancos de vernizes, não são adquiridas em escolas de pensamentos. Onde Noé conseguiu a sua mensagem? De onde ele extraiu a mensagem que o salvaria do juízo do seu dia? Respondam-me, por favor. Onde Moisés tirou o poder para tirar o povo de Israel do Egito, abrindo o Mar Vermelho, foi através da ciência que ele aprendeu no palácio de Faraó? Não. Quem conhece a Bíblia sabe que não. Onde Elias conseguiu sua mensagem? De onde Isaías tirou sua mensagem? Onde Amós tirou sua mensagem? Joel, Miqueias, Naum, Daniel, Ezequiel, Jeremias. E vindo para o Novo Testamento, vamos perguntar a São Pedro onde ele extraiu a sua carta, de qual escola de pensamento ele tirou aquela carta universal, a sua primeira e segunda carta. Vamos perguntar a São João onde ele arranjou as visões do Apocalipse, sob qual teologia ele conseguiu as visões do Apocalipse. Vamos perguntar a Paulo o que lhe ofereceu Gamaliel para escrever o Novo Testamento, a ordem da igreja, o Evangelho não consultado nem por carne nem por sangue. Onde, Paulo, você conseguiu essas marcas no seu corpo? As mensagens de Paulo são autenticadas com selo. Ele disse na sua carta aos Gálatas, capítulo 6, versículo 17, desde agora ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Em outras palavras, trago em meu corpo o timbre do anel do autor da minha mensagem, deste evangelho que eu tenho a vos anunciado, deste batismo que eu preguei em Éfeso, Atos 19, batizando aqueles que foram batizados por João, em nome do Senhor Jesus Cristo, Atos 19, versículo 5. E se outro vier anunciando outro batismo, isto será anátema. Gálatas capítulo 1. Ainda que fosse um anjo do céu, com mãos polidas, trazendo que marcas de homens, diplomas dourados. Não, é tempo, a minha alma clama. Me tenham por fanático, me tenham por louco, mas deixe a minha voz clamar mais um pouco. Me tenham por louco nesse deserto, mas deixe que ela clame. Um dia
talvez mais cedo ou mais tarde, ela silenciará, mas no dia de juízo ela clamará sobre vós todos, líderes. O profeta desta era, na sua mensagem parente redentor, ele diz: eles estão crendo nessa mensagem, e então quanto devo eu ser honesto e sincero sobre essa mensagem? Porque não somente eu mesmo estarei errado, mas estarei guiando algum outro errado. E então Deus me terá como responsável por este erro, porque fui eu aquele que o ensinou. Não pensemos nós, pregadores, que ensinar as pessoas erradamente, de uma maneira errada, embora sinceramente, seja pior do que um inferno terrível. Jesus disse que um cego guiando o outro, ambos cairão no buraco. Há tantas promessas para os crentes na Bíblia que têm sido escondidas, têm sido violadas, têm sido camufladas, têm sido enterradas, talentos enterrados. Deus vai pedir conta desses talentos. Promessas enterradas em sepulcros denominacionais, em pensamentos humanos que são feitos para o povo de Deus, para os filhos de Deus, se safarem do jugo do pecado, da desgraça, da enfermidade, do vício, da opressão maligna que tem tomado conta da humanidade. Porque geme, ó igreja, porque clama, ó filha, porque anda para cima e para baixo, como quem não tem um marido, como quem não tem um esposo, como uma mariposa, uma borboleta, pousa aqui, pousa ali. Onde está o seu reduto? De onde tens extraído o seu alimento? De que tens nutrido a sua alma? Há uma promessa escondida no coração da filha de Deus. Há uma promessa escondida no coração do Filho de Deus, como havia no coração de Maria, quando tudo estava dando ao contrário do que o anjo lhe falou. Ele estava sendo vituperado, ele estava sendo crucificado, ele estava sendo martirizado. A sua razão, os seus sentidos podiam lhe perguntar onde está a mensagem do seu anjo, Maria, que disse que ele se assentaria num trono, e você, como mãe dele, naturalmente, estaria ao seu lado. Onde está a mensagem do seu anjo, Maria? Onde está a chuva, Noé? Onde está o brano, Abramitas? Vamos, joguem os tomates podres na arca de Noé. Zombem, mas lá dentro de Maria havia a palavra do Senhor escondida. Se não tivesse a palavra do Senhor dentro do coração de Maria, ela teria se perturbado. E ela não conformou em simplesmente ser a mãe de parto e dar à luz ao seu filho. Ela não foi uma mulher pregadora e tomou o púlpito no lugar dele. Não, mas ela foi para o seu ventre. Agora ele estaria novamente nela, para que ela pudesse chegar até o fim, como tipo de uma igreja incontaminada, como tipo não de uma Eva, cheia dos genes de uma serpente, mas sim como uma virgem pura, cheia dos genes de Deus, que massacrou a cabeça da serpente. A igreja deve estar cheia dos genes de Deus, da palavra de Deus, grávida da palavra de Deus, mas quem engravida a esposa é o esposo, e o pastor é o tipo do esposo, a mulher é o tipo da igreja, e o pastor é a palavra. Ouvindo a palavra, a igreja concebe a palavra, concebe a semente. E o que acontece quando a mulher concebe? A sua madre fecha e não entra mais nenhuma semente ali. E logo ela começa a mostrar ao mundo o que ela tem concebido, o que está dentro dela. Começa a tomar forma, e esse mistério vai crescendo, crescendo,
até dar à luz o filho. A falsa igreja tem concebido, ela está cheia de credos e dogmas, e ela está na hora de dar luz à besta do Apocalipse. E quem rejeita a mensagem de Deus automaticamente está marcado com a marca da besta. Quem rejeita o sinal de Deus prova que está com o sinal da besta. Mas por outro lado, a Maria de Deus tem tomado forma também, tem concebido do anjo, tem concebido a semente, a palavra viva, e ela tem tomado forma no seu ventre, e ela dará à luz o Filho de Deus se manifestará dentro em breve nas nuvens, e a tomará para si, a levará para si. Essa é a mensagem que você deve ter agora no seu coração. Sou uma filha de Deus, sou um filho de Deus. Deus tem me arrancado do mundo. Deus tem me mandado uma mensagem não conseguida em banquinhos de vernizes, mas através de marcas cruciantes no deserto, através de dores, jejuns, orações, visões que deixaram o profeta prostrado, mole por terra, mostrando a mensagem da semente da serpente, mostrando almas encarceradas hoje, o sinal, a fé perfeita, o desespero, mensagens vivas. Como Paulo disse, ninguém me incomode, eu trago as marcas de Cristo em meu corpo, eu trago as marcas de onde eu tenho recebido a minha mensagem. Eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Isso é que o povo está precisando, é de receber aquilo que o Senhor ensina. Deixe o pecado, arrependam-se hoje, convertam-se hoje dos seus credos, sejam batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Se Paulo viesse aqui agora, ele diria a mesma coisa que disse lá em Atos 19. Ele mandou aquele povo de Éfeso ser batizado novamente em nome do Senhor Jesus Cristo. Oh, que Deus os abençoe, ouvintes. Que a minha loucura possa ser compreendida pelos filhos de Deus como o desespero de uma alma que clama pela preparação da noiva de Jesus Cristo para o arrebatamento, para a aparição do Filho que está às portas. Há um momento de grande tribulação pela frente do mundo. Uma dor de câncer será considerado como uma dor de dente em relação ao sofrimento que virá ao mundo. Esconda-se o quanto antes na palavra de Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois bem, ouvintes, estamos ouvindo o programa Fé para Vencer. Programa produzido com muito amor, com muito carinho, pensando em você. Este é o programa da Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, localizado ali em Taguatinga Norte, na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Está ali aos fundos do supermercado Caprichoso, no edifício Praia Mar. Ali está a nossa igreja, em Taguatinga Norte, CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Amanhã, terça-feira, grande culto, teremos ali às 19 horas. Participem, não deixe de participar, é bênção para você. Deus abençoe, não desligue o seu rádio. E este programa teremos ainda mais meia hora de programação. E você pode acessar nossa página, se você quer assistir também pela nossa página na internet este programa, acesse aí tabernaculodafebrasilia.org.br, repetindo o endereço de nossa página, que transmite também este programa Fé para Vencer e todos os nossos cultos, tabernaculodafebrasilia.org.br. Vamos mais meia hora de programação Fé para Vencer.
Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Grande Deus, a tua graça enche o meu coração. Teu é o céu e na terra tu és salvação. Teu é o mar e as fontes das águas também. Só tu, Senhor, és a luz, és a vida também. Não se encontra entre os povos da terra tão grande amor, nem também nas escarpas das serras tão rico amor, nem nas nuvens que passam nos ares. Oh, tanto amor, mas no trono da glória se encontra este santo amor. Oh, grande Deus, me ajude na tribulação. Dá-me poder para pregar e fazer a oração. Dá-me saber para que nesta vida trilhar e compreender teu amor, tua graça sem par. Não se encontra entre os povos da terra tão grande amor, nem também nas escarpas das serras tão rico amor, nem nas nuvens que passam nos ares. Oh, tanto amor, mas no trono da glória se encontra este santo amor. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. 1 aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Ouvintes amados, o apóstolo São Paulo foi instruído nos pés de Gamaliel com muita sabedoria. Um dos homens mais sábios do seu tempo que havia na terra era Gamaliel. E aquele foi um instrutor de São Paulo. E Paulo, o então Saulo de Tarso, esteve na iminência de ser mais do que
Gamaliel, o seu mestre. Havia uma carreira proposta pela sua frente que ninguém podia impedir. O seu projeto na lei diante dos homens. Ninguém podia segurar. Paulo tinha pela sua frente um caminho muito vasto neste campo que os homens almejam hoje, tanto no campo religioso como no campo político social. Qualquer homem deseja o que Paulo por último jogou fora. Se hoje nós encontrássemos a São Paulo e os homens que buscam diligentemente estas coisas fizessem uma entrevista com ele, ele diria: vocês estão se acabando por causa de coisas que eu joguei fora. Mas alguém diz: Paulo foi instruído aos pés de Gamaliel, e o rei Agripa diz que suas muitas letras o faziam delirar. Não, você lê o que Paulo estava falando com Agripa, e você entenderá tudo, por mais simples que você seja. E Paulo diz na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23, o que já citamos. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. É certo que nós recebemos do Senhor através de alguém. Eu, particularmente, com vossa licença, posso dizer: tenho recebido muito do Senhor através de alguém, através de um homem aqui na terra. Você pode dizer: vocês pregam um homem, vocês creem num homem, mas vale a pena crer num homem que faz o conhecimento da gente aumentar em Cristo Jesus. Vale a pena crer num homem que faz o azeite multiplicar e a farinha. Valeu a pena ou não a viúva crer em Elias? Valeu, não? Então vale a pena a gente crer neste homem. Na verdade, Paulo poderia dizer: eu recebi do Senhor através de Pedro, através de João, através de Tiago. Não. Mas Paulo está dizendo que não foi através de São Pedro, nem tampouco de São Tiago, mas também não foi através de Gamaliel. Ele recebeu do Senhor, diretamente lá no deserto, aquilo que ele estava ensinando. Agora, o que Paulo ensina não é somente o capítulo 11 de 1 aos Coríntios, quando ele mostra que é desonroso o homem ter cabelo crescido, é uma desonra. Mas, contudo, o que Paulo nos ensina não é somente o que está em 1 aos Coríntios 11. Leia suas cartas desde Romanos até os Hebreus. Sem controvérsia alguma, São Paulo escreveu a carta aos Hebreus. Então, praticamente o Novo Testamento é escrito por São Paulo. Pedro e João, Marcos foram escribas. Eles fizeram o que Jesus praticou. Eles escreveram o que Jesus fez. Mas Paulo deu a ordem da igreja. É o que Jesus faria através da igreja. Sim, isto é verdade. Agora está concluído: não recebi da carne nem do sangue o que eu tenho vos ensinado. Em outras palavras,
aos Gálatas capítulo 1, ele nos informa que não consultou a carne nem o sangue. Quando nós estamos recebendo de Deus as coisas de Deus através do próprio Deus, isto tem que combinar com aquilo que Deus tem nos dado através dos seus apóstolos, através da Bíblia Sagrada. Você não pode ter uma visão, você não pode esperar ter uma profecia que o batismo é em nome do Senhor Jesus Cristo. Se você é revelado, você não espera uma visão, não espera uma profecia para dizer que o batismo deve ser em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque isso já está escrito. E qualquer visão, qualquer profecia que viesse contrária a isto, também ela não combinaria com as Escrituras. Você pode dizer que foi ali no monte e Deus lhe disse que o batismo tem que ser nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo. Não. Alguém certa vez me escreveu me fazendo uma pergunta: a quem nós devemos obedecer? É a Jesus, que mandou batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em Mateus 28:19, ou a São Pedro, sendo um apóstolo, que mandou batizar em nome de Jesus Cristo, em Atos 2:38? Ninguém estaria obedecendo a Jesus sem que obedecesse a São Pedro neste caso. Vejam que Jesus disse em São João capítulo 15, versículo 20: lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vós. Pedro praticou aquilo que Jesus ensinou, aquilo que Jesus ordenou. Nós não vamos entrar por este campo, mas você pode pensar de início que Jesus exige ali o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E os apóstolos usaram este nome. Ele disse que se você recebe a palavra de Jesus, você recebe também a palavra dos apóstolos, a quem eles enviou. Então, mais do que nunca, nós devemos estar dispostos a aceitarmos, sem conjectura alguma, os ensinamentos dos apóstolos e a ordem da igreja, especialmente com São Paulo. Ele é o mensageiro para nós, para os gentios. Você pode dizer: mas você apresenta um mensageiro para esta era. Sim, este mensageiro vem nos mostrando estas coisas. Ele vem para nos advertir, nos acordar, nos dar aquele grito que Paulo deu: desperta-te tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Então, quando você diz que crê na palavra de Deus, então você deve demonstrar essa crença, essa fé, através da prática, através da obediência. E construindo o nosso edifício, recomendado por São Pedro, nós estamos pensando neste degrau importantíssimo que é a paciência. Para se receber do Senhor aquilo que os homens de Deus receberam do Senhor, nós devemos ter paciência. E o profeta diz
que devemos ter paciência com Deus. Você pode ter paciência com as coisas terrenas para adquirir as coisas terrenas. Há quantas pessoas que têm paciência para cometerem um crime, para destruírem um lar, para conquistarem uma mulher, para conquistar um homem. Passa tempo com paciência, vai trabalhando. Esta paciência não é a que nós estamos falando. Mesmo essa paciência para adquirir o mundo, mas sim a paciência com Deus. Mas nós temos de ter paciência com Deus perfeitamente. Nós devemos ter paciência com Deus. Se você tem fé genuína, então você terá paciência genuína, sabendo que a prova da vossa fé obra paciência. Santiago capítulo 1, versículo 3. Quando Deus diz algo, você o crê, e ali termina o assunto. Tem que ter paciência. Mas ontem à noite eu pedi a Ele que me curasse, e hoje estou enfermo do mesmo modo. Onde está a sua paciência com Deus? Deus disse que viria logo. A Bíblia diz: eis que cedo venho. E tem passado tanto tempo. Onde está a sua paciência com Deus? Ele prometeu estar comigo, e no entanto eu estou aqui numa cama, paralítico. Ele está lhe ensinando a paciência? Você tem se aproximado mais de Deus através desta prova? Você nunca tem murmurado mais, desde que você tem sido revelado pelo Espírito Santo? Você já entendeu que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus? Mesmo uma prisão no leito. Onde está a sua paciência? Se você exige de Deus a resposta na hora, ou caso contrário, você tomará outras iniciativas. Onde está a sua paciência com Deus? Nós acabamos de aprender que antes, quando elas tinham aquele fogão caipira, lutando com fogo mesmo, da lenha às vezes molhada, e as coisas eram mais difíceis, a água tirada no poço, com toda a dificuldade, o arroz no pilão, e aquelas outras coisas naturais, simples, o colchão de palha, a casa de chão, e no entanto estavam vivendo 80, 90 anos, 100 anos de idade. Tinham 10, 12, 15, 23 filhos, e no entanto estavam pacientes. Tinham tempo ainda para fazer um trabalho doméstico, para fazer um crochê, para fazer uma renda, bater os birros ali naquela almofada da renda. Tinham tempo para tudo, tinham tempo para orar, tinham tempo para ler a Bíblia, como eu tenho a Bíblia de minha mãe marcada de uma capa na outra. E agora, com fogão a gás, com geladeira, com enceradeira, com máquina de lavar roupa, com energia elétrica, com carro na garagem, não há tempo. E a impaciência aumenta, e corre-se para cima e para baixo. Não há paciência. Deviam ser pacatos, humildes, não tanto exigentes, nem tão brutos, mais pacientes. Mas não se pode esperar o sinaleiro abrir, tem que invadir, atropelar o ciclista. Logo a buzina tem que ser tocada insistentemente atrás do carro que apagou por um incidente qualquer.
Como podemos ter paciência neste mundo? O nervosismo, as coisas têm aumentado diante de tanto conforto. O que podemos esperar nesses dias, meus irmãos? A paciência se multiplicaria, esta é a profecia. A ciência se multiplicaria. E por isso a iniquidade também se multiplicaria. Pensemos, analisemos, arrazoemos aqui, introspectivamente. Pensemos um pouquinho, que tipo de pessoas tem sido nós em santo trato e piedade e paciência? Como se pode dar aqueles passos de meditação nesses dias? A natureza está manchada ali. Há clubes nos lugares mais bonitos, à margem dos rios. Mas o que se vê ali? Um descanso do físico e uma irritação do sexo. O que se vê ali? Um ambiente próprio para Deus operar, não é? Pensemos e analisemos estas coisas olhando para cima. Se o céu se aclarou, você pode ver que tipo de crente tem sido você. Enrolado, engodado com as coisas do mundo, sem querer, percebendo de fato, parece que eu estou sendo levado. Por isso não pode haver paciência com Deus. Os recursos são demais. Em cada esquina se encontra uma farmácia e elas estão superlotadas. Os hospitais estão superlotados e as enfermidades aumentando. Este pregador está com análise negativa. Isso é pessimismo. Não, vamos encarar a realidade para constatarmos então que Deus está às portas. E então vamos ter paciência com Deus, como Noé teve paciência com Deus. Abraão ouviu de Deus alguma coisa, e mesmo 25 anos depois, não havia nada acontecido, mas ele ainda cria, ele tinha paciência. Ele foi paciente com Deus durante 25 anos. A mulher pode esperar hoje alguns dias, enquanto seu marido passa por aquela fase terrível, e depois então ela ver no fim de sua vida o seu marido ali ao seu lado, como minha avó viu o meu avô. Eu me lembro quando era criança, e há uma história negativa na vida de meu avô, mas a minha avó não procurou desquite. A minha avó não procurou seus direitos. Resultado, um dia eu vi minha avó na cabeceira do meu avô, do corpo, do cadáver dele, cabeça branquinha ali. Aquele lar não foi destruído. Ela teve paciência e aquela fase passou. Mas hoje elas não têm, elas estão cheias de direito. Para que orar? Para que se humilhar? Eu tenho direito, eu tenho papai, eu tenho mamãe. Eu tenho tudo, por que eu vou tolerar? Por que eu vou calejar meus joelhos em oração? Se Deus permitir, nós ainda continuaremos falando sobre paciência. Ó Deus, ajuda-nos não somente a falarmos sobre isto, mas termos isto em nossa vida, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Deus vivo. Amém. Acabamos de ouvir mais um programa Fé para Vencer. Programa produzido com muito amor, com muito carinho, endereçado ao seu coração, com uma palavra firme e poderosa, centralizada na Bíblia ao seu favor. Olha, você pode assistir nossas programações através de nossa página na internet. Anote aí, tabernaculodafebrasilia.org.br, tabernaculodafebrasilia.org.br, transmite todas as nossas programações, nossos cultos,
o dia todo, viu? Nós temos ali programações à noite em nossos cultos. Amanhã, por exemplo, amanhã terça-feira, teremos aquele grande culto ali em Taguatinga Norte, transmitido através de nossa página. O endereço é tabernaculodafebrasilia.org.br. Você pode também estar conosco ali na igreja, amanhã em Taguatinga Norte, na CNF1, Setor F Norte, Taguatinga Norte. Fica ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso. Você subindo ali pela Sandu Norte, ali está o supermercado Caprichoso. E você vai fazer o contorno aos fundos do supermercado Caprichoso, ali na Sandu Norte, está o edifício Praia Mar. A Igreja Evangélica Tabernáculo da Fé Brasília está ali aos fundos do supermercado Caprichoso, no edifício Praia Mar, no subsolo, viu? Amanhã, terça-feira, grande culto, teremos ali às 19 horas. Não percam, não percam. Volte a nos ouvir amanhã aqui por esta emissora, neste mesmo horário, se o Senhor nos permitir, com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Tenham todos um bom dia na paz do Senhor Jesus Cristo. O amor
céu sem fim fossem papel e as hastes todas fossem penas e os homens todos